Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 10 e o versículo 38 diz assim: E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Qual é a diferença entre discípulo e membro? Vamos começar pelo membro. Quem é um membro de igreja, por exemplo? Ele é alguém que o nome dele está escrito no livro da igreja. Está escrito nos computadores de uma associação, de uma organização, e assim por diante. Um membro, muitas vezes, ele é um número. Isso olhando de fora. Um membro, ele é alguém que vai à igreja e espera ser estimulado pelo líder, pelo pregador. O membro é alguém que vai e volta toda semana, como se fosse alguém que frequenta qualquer outro tipo de estabelecimento, qualquer outro tipo de sociedade. Eu não estou dizendo que não se deveria ser membro de uma igreja ou de um clube, seja lá o que for. Mas eu estou dizendo que a diferença de membro para discípulo é muito grande. Porque o conceito membro, ele é muito raso, ele é muito pequeno, ele é muito comum nos nossos dias. Como eu disse, o problema hoje da nossa pergunta é que ela quer nos mostrar, quer nos levar a pensar sobre o perigo de ser só membro. Ser só discípulo não tem problema, porque você pode ser membro igualmente, mas ser só membro é muito perigoso. Na verdade, é muito triste, é muito vazio. Como eu já disse, é muito comum. O membro, ele vai à igreja, como eu disse, e se estimula com o que falam. Ele se emociona. Ele interage com as programações. Ele espera, ele precisa receber mais estímulo e mais estímulo, mais reuniões, mais programações e assim por diante. Ele precisa de projetos, eventos, e assim ele vai nutrindo a sua necessidade comum de qualquer outro tipo de sociedade, como eu já disse, em que você vai e volta e participa. Tanto é que muitas vezes pessoas que são membros de algumas igrejas e denominações chegam a ser chamados de sócios. É isso mesmo, sócios. Interessante, não é mesmo? É uma comunidade, é interessante, é importante, assim como qualquer outra coisa no mundo, precisa de organização. A igreja precisa de membros, mas nós seres humanos cristãos, filhos de Deus, na verdade, precisamos ser discípulos. A diferença, você provavelmente já saiba, mas no entanto, é muito mais profunda essa diferença e muito mais especial do que muitos imaginam. Um discípulo, ele não espera
os estímulos de fora. Ele é estimulado pelo Espírito Santo internamente. O Espírito Santo o conduz. O discípulo, ele não precisa de programações, não precisa de eventos, não precisa de reuniões. Ele está concentrado com Jesus. Ele está interligado diretamente com Jesus. Ele sabe que o próprio Deus está junto com ele. Ele não se frustra quando muitas vezes o machucam ou desrespeitam dentro de uma igreja. Ele sabe que isso, infelizmente, acontece, ainda mais para aqueles que falam e fazem a verdade. Ele só segue a Jesus. Olha o texto que nós lemos hoje. Jesus disse: aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Esse é o discípulo. Se você reparar, Jesus ele não queria membros do reino de Deus. Ele queria discípulos. Na verdade, ele só aceitou discípulos. Numa palavra só, num momento só, numa pregação apenas, 70 pessoas deixaram de seguir a Jesus. Porque num dado momento da vida deles, eles deixaram de ser discípulos e se tornaram membros. Se o pregador não fala algo que o membro gosta, ele se enfurece. Ele pode até deixar de frequentar aquela igreja e vai frequentar outra. O discípulo não. Ele segue a Bíblia. Ele segue Jesus, porque Jesus diz que a Bíblia fala sobre ele. Não importa aonde vá Jesus, o discípulo vai. Olha que diferença. O discípulo tem um relacionamento. O membro, ele tem, infelizmente, um entrosamento. O discípulo, ele está disposto a ver o poder de Deus na dificuldade. O membro, ele não quer dificuldades. Ele quer, muitas vezes, conforto. Até porque numa sociedade você não vai para se incomodar. Você vai para se divertir, você vai para se entreter. O discípulo não. Aqui está a palavra de Jesus. Ele toma a sua cruz e segue. E foi para isso que Jesus chamou você. Não importa o que já aconteceu, ou o que feriu o seu coração, ou o que fizeram e você não esperava. O que importa é que Jesus escolheu você para ser um discípulo, para seguir com o coração cheio de esperança. Porque sim, aquele que segue a Jesus, esse não se decepciona. A própria Bíblia diz que aqueles que confiam em Deus, o quê? Não serão frustrados. Muitas pessoas, infelizmente, hoje não estão mais na igreja, não estão mais nem acreditando na Bíblia, no céu. Sabe por quê? Porque num dado momento da vida delas, deixaram de ser discípulos e se tornaram membros. Peça para Deus tornar você um discípulo e Ele vai encher o seu coração de fé, Ele vai encher o seu coração de coragem, Ele vai encher o seu coração de esperança. E mesmo que não aconteça o que você está esperando, Deus vai te dar felicidade e força para continuar. Amém? Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus te abençoe.